Olá, estamos começando mais um TC News aqui pela TV Cidadã, a TV que tem a cara do povo. Olha, gente, hoje a gente vai falar em condomínio, como viver bem, como morar, conhecer as leis dos condomínios. Quase todo mundo hoje, a grande parte das populações, moram em condomínios. São Paulo é o maior colégio de condomínios e a nossa Maceió especialmente tem muitos condomínios. Eu estou aqui com a doutora Mônica Lima, ela que é especialista nessa área de condomínio e vai passar algumas dicas para a gente. Doutora, é um prazer estar aqui com a gente, aqui na TV Cidadã, e vamos falar logo sobre a questão de uma dúvida que mandaram para a gente lá da Barra de São Miguel, nossos queridos telespectadores da Barra de São Miguel. Como é que eu faço para transformar um loteamento em condomínio? Vamos lá. A diferença grande que existe entre condomínio e loteamento é que o loteamento ele é regido e administrado pela prefeitura, né? O condomínio segue a regra própria que vem na sua convenção condominial e regimento interno. Então, para você transformar um condomínio, um loteamento em condomínio, existe a necessidade de uma lei municipal. Porque as vias que existem dentro do condomínio, elas são do poder público. Poder público. Então você não pode simplesmente... Existe, hoje a gente vê, é muito comum, nós vemos a questão das cancelas fechando, né? Mas isso é irregular. Irregular. Existe a necessidade de uma autorização da Prefeitura Municipal para fazer isso. Certo, para esse pessoal que está assistindo a gente lá agora, aí qual seria o procedimento? Eles pediriam ao poder público, no caso a prefeitura... Um projeto de lei. Um projeto de lei. Então... Existe a necessidade de ter um projeto de lei para transformar o loteamento em condomínio. Bom, né? Então está tirada aí a dúvida, gente, né? Vamos procurar a prefeitura, conversar com o prefeito, vocês aí, procure a liderança aí de vocês e tocar o projeto. Agora, condomínio, né? Morar em condomínio, todo mundo sabe que não é fácil a questão da convivência, né? Em muitos casos, em alguns poucos casos, tem gente que se adapta muito bem. Quais são os principais problemas que no dia a dia a senhora, como advogada, enfrenta na questão jurídica dos condomínios? Vaga de garagem, inadimplência, barulho, né? Animais. Esses são os grandes problemas da convivência entre condôminos, né? Área de lazer também? A área de lazer é mais o barulho. Mais o barulho, né? O uso indevido de você utilizar, levar amigos para utilizar a academia de ginástica, que você não pode, piscina. Ele é privativo, piscina, né? Você até pode estar com seu filho pequeno, vai levar um coleguinha, não tem problema. Agora você fazer uma festa, levar 20 colegas, aí já complica, porque você vai estar interferindo no uso do proprietário. Porque tem que se saber, quem mora em condomínio, que existe regimento, regras, né? Justamente para que não aconteça fatos que venham a desagradar os demais moradores do prédio. Então, no caso, a senhora aconselha para quem vai morar num condomínio, que nunca morou num condomínio, qual é a principal ponto que ele tem que ter do seu lado? Ele tem que conhecer o regimento e a convenção. Saber qual é o direito e qual é o dever dele, né? Porque o direito dele começa onde acaba o do vizinho. Né? Então ele não pode interferir nisso. Então ele tem que conhecer todas as regras de condomínio para poder não infringir, porque ele vai estar sujeito à aplicação de multa, de sanções, quando ele desobedece às regras condominiais. Certo, uma dúvida que muitos moradores têm, e eu já passei por isso, eu fui síndico de prédio e sei qual é a diferença para que esses moradores estão nos assistindo agora, o público em geral, entre convenção e regimento. A convenção é a lei maior do condomínio. Tá? Na hora que um prédio termina, é registrado junto ao cartório de registro de imóveis a convenção na averbação do prédio. Então, é feito essa. Ela é uma lei, como eu te falei, ela é a lei e ela determina as regras gerais. A Constituição dos a Constituição do condomínio. Soberana, né? E o regimento ele já esmiuça os detalhes. É como você vai usar o salão de festa, como vai usar a academia, os horários. Ele disciplina a questão de multa. Essa é a grande diferença deles. Quando a convenção é a regra geral, né? E o regimento, ele completa a convenção. Certo. Normalmente a convenção é feita pela construtora, que ela entrega já, porque ela é obrigada a entregar, é um dos documentos essenciais para a averbação. Então ela já entrega esse documento
E os condôminos, quando o prédio é entregue, eles começam a desenvolver as regras próprias dele, para adequar àquele empreendimento. Certo. Né? A doutora Mônica, a questão do barulho, né? Muita gente só acha que a regra do barulho é após as 22 horas e até as 6 da manhã, 7 horas da manhã. E não é isso, né? Não, não. A lei de silêncio, ela trata do barulho, independente de hora. Se você está às 10 horas da manhã com um barulho absurdo, não é porque é de manhã que você pode fazer. Então, a lei deve ser aplicada mesmo durante o dia. Certo. A questão de animais, que é outra questão que a gente que acompanha os condomínios no dia a dia vê muitas ações na justiça, né? Por causa de animais. Então a pessoa quando vai morar num prédio que já tem um animal, deve ler o regimento para saber o que é que aquele regimento daquele prédio diz sobre isso, não é isso? Existe uma polêmica grande com relação a isso. Tá? Várias decisões dos tribunais no sentido de permitir o animal no apartamento. Né? A não ser que seja aquele animal que está causando um problema maior e seu condomínio teria que acionar a justiça para retirá-lo do imóvel. Certo. Mas assim, o direito de propriedade do apartamento assegura o dono do cachorro a tê-lo na sua unidade. Desde que ele não faça barulho, que ele... Certo. Né, e Convívio, obedeça... né? Aí é bom senso, né? É, bom senso. Sair com o animal pela garagem, se o animal for mais arisco, no colo, né? Para não ter nenhum problema Tomar os com o devidos vizinho. cuidados para não perturbar o direito dos outros, né? Porque tem Isso. gente que não gosta. Então, Às vezes as pessoas têm cachorros de grande porte em apartamentos de quarto e sala. É complicado, né? É. Agora a questão da garagem, que a senhora falou também, que é outro ponto polêmico. Realmente, quando você compra um apartamento, está lá. Sua garagem, né? A construtora passa o número da sua garagem, você já sabe onde é que vai ser a sua garagem. É uma questão lógica de procurar saber. Mas quando você chega no prédio lá, às vezes você compra um apartamento que só tem uma vaga de garagem e às vezes você quer ter duas. Isso não pode, né? Se só tem uma, é uma. Não pode ocupar do colega, do vizinho. De jeito nenhum. Sem autorização, lógico. Claro. Com autorização pode. A vaga de garagem é um problema grande para os síndicos, né? Hoje o grande problema é o tamanho dos carros. Porque os carros estão ficando cada vez maiores. Né? Antigamente a gente tinha aqueles carrinhos pequenininhos, então cabia naquela dimensão. Hoje a pessoa compra um carro GG, que normalmente era utilizado rural. Dupla, tal, né? Isso, cabine dupla estendida, que tem também. É. E ele quer colocar numa vaga de garagem que não cabe. Se vocês observarem, normalmente na sua escritura vai estar lá, espaço para veículo de porte médio. Você não vai encontrar um espaço de garagem para utilitários. Não existe. Não existe. É porte médio. Certo. Os carros normalmente são assim. Certo. Então, no caso de infração, né, aquela pessoa que não estiver cumprindo, né, botando na garagem dos outros sem autorização, ou então com o veículo que não que é utilitário, querer colocar no começo. Porque aí você interfere, na hora que você compra um veículo maior, o teu vizinho não vai conseguir estacionar. Isso é uma coisa muito rotineira nos condomínios. Certo. Né? Você põe um veículo grande, um utilitário grande, e o seu vizinho não consegue ultrapassar, porque a área de manobra ela é restrita. Né? Então você não consegue, ele invade, ele consegue às vezes ultrapassar aquela delimitação que tem na garagem. Certo, certo. No caso também da cobertura, vamos falar agora daqueles prédios que tem cobertura. Existem várias aí, polêmicas na questão do pagamento da taxa de condomínio da cobertura. A cobertura, há um bom tempo, se passava de que ela pagava dobrado praticamente, né? 2 taxas de condomínio, porque era um espaço maior. Mas essa lei hoje continua assim ou não é mais assim? O STJ já derrubou esse entendimento, né? O próprio Código Civil, na sua última alteração, ele tratou disso, porque existe um entendimento que a cobertura paga mais porque ela é maior. Só que, na verdade, a taxa condominial não tem nada a ver com o tamanho do imóvel. A gente chama uso efetivo do serviço. Certo. Então, o uso da cobertura e o uso do apartamento tipo, da área comum, é o mesmo.
E quando a gente trata de taxa condominial, a gente trata de rateio e de despesas. Então, assim, o morador da cobertura, ele não gasta mais o porteiro do que o apartamento tipo. Né? A luz do hall dele não gasta mais do que o apartamento tipo. Então, Mas a questão da água, por exemplo. então, O cara tem uma piscina na cobertura. Lógico já tem estudos, né? também nesse sentido. Hoje, a maioria dos prédios que estão sendo construídos, água individualizada. Isso. Nesse caso, está resolvido, né? Está resolvido, o tipo paga a mesma coisa que o apartamento, que a cobertura fica igual. No caso da água não ser individualizada, já se foi feito um estudo e os juizados, inclusive aqui de Maceió, estão utilizando essa prática entre 20% a 30%, não mais que isso. Tá? Existe esse percentual que é o que estão aplicando hoje. Quando não existe água individualizada. Em média, 20%. 20%, quer dizer, porque é feito uma base do consumo, né? Porque na verdade a piscina, a água não é trocada. É verdade, não é né? sempre trocada. A água não é trocada. Você não pode nem estar tirando toda a água da piscina. Ela é tratada. Então, não existe um gasto que justifique dobrar. Tem algumas coberturas que até é mais que o dobro. Até porque também já tem uma lei, a senhora pode reforçar isso, eu estava lendo sobre isso, da individualização de água daqui a 3 anos, parece. Isso, todos os prédios, né, terão Mas hoje já está funcionando. A maioria, estou falando assim, mas aqueles se adaptarem, os antigos vão ter que se adaptar. Se adaptar à questão da individualização. A diferença na conta para o condomínio é absurda. Absurdo. Porque os condôminos, quando não tem água individualizada, chuveiro é festa para as crianças. É verdade. Né? Então, passa-se, estou pagando ao condomínio e quando você passa a individualizar a água, o consumo é mais moderado. Moderado. E uma coisa que eu observei no meu prédio individualizado é assim, antigamente o síndico vivia com a mão na cabeça porque era uma conta só, praticamente, e todo mundo começava a gastar. Aí quando vem a falta da água da concessionária, né? Quer dizer, tem que comprar carro-pipa, aquela coisa. E agora, cada um economizando, evita até isso. Né? Porque todo mundo segura um pouco o consumo. Com certeza. Com relação à inadimplência, a cobrança judicial, quando estão esgotados todos os meios amigáveis. Né? Negociação, né? As negociações exauridas, partimos para uma ação judicial. O inadimplente, ele corre o risco de perder o imóvel. Hoje a gente tem... Normalmente as cobranças de condomínio são feitas em juizados especiais. Certo. Né? E os imóveis estão indo para leilão, temos constantemente imóveis sendo leiloados por dívida condominial, independente de ser único bem e bem de família. É uma das coisas que se perde. Existe uma lei já sobre isso, né? Porque a dívida, a gente chama que a natureza da taxa condominial, ela é próprio terreno. Quem deve é o imóvel, não é a pessoa. Então, se a dívida decorre do bem, ele pode ser leiloado. Do mesmo jeito que com o IPTU também tem essa mesma situação, independente de ser bem de família, ele pode ser penhorado e levado a leilão por dívida condominial. Até porque, gente, todo mundo está utilizando dos mesmos serviços, né? Está sendo beneficiado, o prédio está fornecendo os serviços que são obrigações do prédio, portaria, segurança, cada prédio com os seus serviços, né? E fica difícil para os demais, os adimplentes sustentarem aqueles que não... A gente sabe que pode haver um problema social, pontual, mas o que é que deve ser feito? Procurar o síndico, procurar a administradora, tentar negociar um parcelamento, mas tem aquelas pessoas que insistem em receber a carta, a notificação e não procurar a administração. Temos os devedores contumazes, né? Esses não estão preocupados, não. Eles estão residindo e não estão preocupados que é o vizinho que está pagando a conta de gás, a conta de água dele e o porteiro que dá segurança a ele, né? Ele utilizando não tá lá a área de lazer, porque ninguém pode proibir, lógico, a lei não permite esse tipo de coisa, mas é muito difícil, principalmente quem está na administração. O síndico, o cara chega para você e diz que não pode pagar o condomínio, mas no final de semana você desce lá ou vai lá em cima na cobertura, tá o cara aproveitando o sol na piscina, cervejinha. Aí fica difícil de você dizer que essa pessoa está com problema. Faz festa, pedir o salão de festas. É bem comum. É bem comum isso. Então não é justo. Aí eu acho que essa lei veio realmente para, assim, dar um basta no que acontecia, né? Porque o cara sabia que demorava muito, aquela coisa toda, para se chegar finalmente. Eles têm a falsa impressão de que não vão perder o imóvel por conta disso. Certo.
É uma falsa impressão, Falsa impressão. porque se perde. Olha aí, gente, você que está assistindo agora, pague seu condomínio em dia, não deixe atrasar muito tempo, porque agora você Semana que pode vem perder... tem leilão já Olha, no já tem juizado de imóvel já que de- perdeu por conta de dívida condominial. dívida condominial. Quer dizer, você perdeu um imóvel por causa de uma taxa de condomínio. Se não É. pode mais morar, gente, vende, coloca o apartamento à venda, né? Está passando por dificuldade. Quando melhorar, volta. Aí é assim, né, que é a vida, né? Com Agora, certeza. às vezes as pessoas ficam com raiva do síndico, né, doutora? Outra coisa que o síndico é aquela pessoa que é o psicólogo, né? Eu acho que o bom síndico tem que fazer essa parte, né? Ele tem que Negócio fazer o duro, meio de campo é meio de campo, entre os né? condôminos. E às vezes, mesmo assim, não é entendido, porque acha que ele é chato, porque está cobrando, porque faz seguir a regra. Grande problema nos condomínios, ninguém quer ser síndico mais, né? Assim, Também. hoje foi instituído, principalmente já o exemplo de São Paulo, eu que leio muito nessa questão, é o síndico profissional, né? Profissional. Então, Porque aí fica mais fácil. Você que É. está de fora, você não tem aquele convívio diário com o seu vizinho. É. Então fica até mais fácil de você aplicar a multa, É. de você fazer o questionamento sem ter um problema pessoal. certo. Né? Você está ali na sua função, exercendo a função De síndico. né? De administrador. É. As pessoas, muito pelo contrário, ao invés de criticar, deveriam ajudar, né? Porque se o síndico está fazendo o trabalho certo, é transparente, presta conta, né? A gente fala sempre isso, em toda regra tem exceção, tem os bons síndicos e os maus síndicos. Então aquele mal, a própria comunidade vai ver, não é transparente, não presta conta, então vai ser afastado Na próxima logo. eleição ele já não é mais, eleito. e se ele não está cumprindo realmente o que diz a lei do condomínio, né, que é a transparência, ele pode ser destituído do cargo a qualquer tempo, né? As pessoas têm uma dúvida grande e têm um receio, inclusive, de expor o inadimplente. Uhum. Né? De fato, você Certo. não pode expor o inadimplente, não. Colocar aquela lista de inadimplência, colocar no elevador, colocar no mural, isso de fato não pode ser feito. Agora, o síndico tem a obrigação de passar para os demais condôminos a situação real do prédio. Com certeza. Né? Então, assim, em uma assembleia, a lista de presença, até porque o inadimplente não pode votar, né? Ela pode ser colocada em uma assembleia sem nenhum problema. As pessoas têm um receio com isso, né? Mas ali no ato da assembleia, ela não o dever do síndico é dar transparência. Transparência. É informar o que está acontecendo. Ele tem que informar que existe um inadimplente e que a taxa de condomínio do adimplente vai aumentar porque ele tem que suprir aquele déficit. Justamente, é o que geralmente acontece, né? Então, assim, as pessoas têm esse receio, é engraçado isso, esse medo de expor o inadimplente, né? Mas dentro da Assembleia não tem problema, não. Não pode Muito expor bem, pra muito fora. bem. Bom, gente, olha, foi maravilhoso aqui conversar com a doutora Mônica Lima, essas explicações, ela vai ficar sempre que surgir assim, fatos novos ou tirar dúvidas da gente. Vocês vão ver aqui o e-mail da TV Cidadão, o pessoal vai colocar aí na tela. E qualquer dúvida também manda pra gente, que a gente manda o contato dela para que vocês entrem assim para tirar dúvida com ela. E eu queria aqui agradecer, porque é o papel aqui da TV Cidadã, né? A gente está mostrando para a sociedade problemas do dia a dia. E condomínio é um problema do dia a dia, né? Que todo mundo hoje, a grande maioria da população, mora em condomínio, seja em casa ou apartamento. E a doutora Mônica, como conhecedora da lei, advogada, especialista nessa área, tirou um bocado de dúvida aqui, a qual eu agradeço em nome dos meus telespectadores aqui da TV Cidadã. Obrigada a você pelo convite. Bom, então conto com vocês no próximo TC News. Até lá.